que a gente usa para determinar o acréscimo de tensão vertical em qualquer ponto do subsolo. É essa daqui, ó. É o Q0 vezes o I2. Esse Q0 é o quê? Q0 é a carga aplicada pelo aterro. Ela é dada por essa fórmula aqui. E o I2 é um fator de forma ou fator de influência, que é a função do B1 sobre Z e do B2 sobre Z. Daí, primeiro, como que a gente calcula esse Q0, que é a carga que aquele aterro aplica na superfície do terreno? Por essa fórmula aqui, ó. É o peso específico do aterro, é o peso específico do material do aterro. Então, se o material for um solo compactado, vai ter um peso específico tal. Se for um material solto, vai ter um peso específico menor. Se for uma brita ou um pedregulho ou um matacão, que é bloco de rocha, vai ter um outro peso específico. Então, esse peso específico aqui, ele depende do tipo de material que foi construído o aterro, vezes a altura. Essa altura é sempre a altura em relação ao nível do terreno e essa parte horizontal aqui, ó, que é a parte mais alta do aterro. Então, essa altura aqui é esse H, beleza? Com essa fórmula aqui, a gente determina o que esse aterro aplica de tensões aqui no nível do terreno. Beleza, aí a primeira coisa tem que determinar isso daqui, depois o I2. O I2, como que ele é determinado? Ele é função desse B1 sobre Z e também do B2 sobre Z. O que é B1 e o que é B2? B1 é essa distância aqui, ó, na horizontal entre a parte que começa a ficar na horizontal aqui até o ponto onde está calculando o acréscimo de tensão. Então, B1 é essa parte na horizontal e o B2 é essa distância na horizontal, só que da parte inclinada. Então, B2 é sempre dessa parte inclinada aqui. Então, você com B1, com B2 e com a profundidade do ponto em relação a onde está sendo aplicada a carga, você consegue calcular essas duas razões, vai na tabela e determina o I2. Qual tabela que é? É essa tabela aqui, ó. Daí, olha só um detalhe aqui, que a gente está pegando só uma parte do aterro, só uma seção do aterro. Então, olha só um exemplo aqui. Para esse aterro aqui, ó, ele é tudo isso daqui. Como na fórmula aqui pega só parte dele, geralmente a gente vai pegar o ponto aqui no centro do aterro, onde o acréscimo de tensão é maior, onde vai ter mais recalque, onde a probabilidade de ter alguma ruptura é maior, a gente vai sempre pegar na metade. Então, para esse aterro todo aqui, a gente vai seccionar ele na metade e aquele B1 vai ser essa distância aqui na horizontal e o B2 vai ser essa distância aqui na horizontal. Aí, calcula dessa forma aqui, com essa forma, só que o que tem que fazer depois? Como a gente pegou só uma parte do aterro e falta considerar essa outra parte aqui, a gente tem que multiplicar por 2 lá no final depois. Vamos fazer um exemplo aqui, esse exemplo, para demonstrar como é que usa essa fórmula. Olha só, tem um aterro aqui na superfície do terreno. Esse aterro ele tem 3 metros de altura. A parte aqui na horizontal mede 6, só que a gente vai considerar só metade dele. Então, o B1 aqui, ó, vai valer 3 e o B2
vai valer 6. Daí pede-se para determinar o acréscimo de tensão no ponto A, no ponto B, no ponto C e no ponto D. Um outro detalhe aqui também, que o peso específico desse aterro, do material desse aterro, vale 25 quilonewtons por metro cúbico. Então, a primeira coisa é determinar o quê? O que esse aterro gera de tensões aqui no nível do terreno. Como que a gente faz isso? Utilizando essa fórmula aqui, ó. O Q0, que é a carga que está sendo aplicada aqui, ela é determinada pelo peso específico do material do aterro e pelo H. Então, para o nosso caso, o peso específico do material do aterro vale 25 e a altura do aterro é 3. Basta jogar aqui nessa forma, peso específico 25 e H igual a 3. Daí 25 vezes 3 tem que esse aterro está aplicando aqui na superfície do terreno uma carga de 75 kPa. Daí agora vamos calcular o que esse aterro está gerando de tensões verticais aqui no ponto A. A gente secciona esse aterro aqui na metade, então a gente vai considerar só essa parte aqui, ó, que é B2 igual a 6 e o B1 igual a 3, e a profundidade do ponto A, que é 1 metro. Daí a gente joga nessas duas razões aqui, B1 sobre Z, B2 sobre Z. Como o B1, que é essa parte aqui na horizontal, ela vale 3, fica 3 sobre 1, que é a profundidade do ponto A. Com essa primeira razão, vale 3. Já essa segunda razão, B2 sobre Z, como o B2 vale 6 e a profundidade do ponto A vale 1, 6 sobre 1 fica 6. Então, lá na tabela, a gente tem que procurar a coluna igual a 3 e a linha igual a 6. Aonde que a coluna cruzar com a linha é o valor do I2 para o ponto A. Daí a gente vem aqui nessa tabela, aonde que a coluna é igual a 3, seria aqui no meio, né? Olha só, não tem o valor da coluna igual a 3, só tem o valor da coluna 2 e 4. Então a gente seleciona essas duas colunas e vem aqui na linha igual a 6. Como a linha igual a 6 não tem, a gente pega sempre o maior valor da tabela, que seria esse valor igual a 5. Então fica linha 5 e entre essas duas colunas. Qual o valor do I2 que é maior? Como ambos aqui são iguais, pega qualquer um. Então o valor do I2 para o ponto A vai ser 0,499. Daí o I2 para o ponto A, 0,499. Agora joga nesta fórmula aqui, só que agora considerando as duas partes do aterro. Então a gente tem que multiplicar por 2. Então fica Q0, que é o 75 que a gente calculou lá antes, vezes o I2, que é 0,49, vezes 2. Daí fica isso daqui então, 2 para considerar todo o aterro, Q0, 75, e o I2, que é esse valor. Daí fica que no ponto A, esse aterro ele está gerando de tensão vertical um valor de 75,85 kPa. Então isso daqui foi para o ponto A. Agora para o ponto B. O ponto B, o que vai mudar aqui é a profundidade, é o valor do Z. Como o B está mais profundo, ele vai ter
um outro valor de Z, que nesse caso é 3. Daí faz a mesma coisa. O B1 não mudou e o B2 também não mudou, porque ele está pegando aqui na mesma seção do aterro, no mesmo eixo aqui do ponto A. Então, o B1 e o B2 não mudaram. B1 vale 3, só que agora dividido por 3, que é a profundidade do ponto B, fica 3 sobre 3 igual a 1. Uma coluna vai ser um valor igual a 1. B2, 6 sobre Z igual a 3, fica 2. Então, B2 sobre Z vale 2, que é o valor da linha. Então, lá na tabela, o que a gente tem que fazer? Procurar a coluna igual a 1 e a linha igual a 2. Daí, coluna igual a 1, linha igual a 2, cruzou bem nesse valor aqui. Então, este valor é o I2 para o ponto B. O I2 para o ponto B é 0,488. Então, o I2 para o ponto B é esse valor. Faz a mesma coisa, joga nessa fórmula, só que multiplicado por 2. Então, tá aqui, ó. O acréscimo de tensão vertical é 2 vezes 75, que é o que esse aterro está colocando de carga aqui na superfície, vezes o I2 do ponto B, que é 0,488. Daí, resolvendo essa conta, fica aqui. O acréscimo de tensão vertical no ponto B foi de 73,2 kPa. Agora, para o ponto C. O ponto C, como é o ponto mais profundo, o Z aumentou. O Z agora é valor de 5. Então, B1 não mudou, B2 não mudou, o que mudou foi o Z aqui, ó, valor de 5. Então, essa razão B1 sobre Z agora é 3 sobre 5, que dá 0,6. E B2 sobre Z é 6 sobre 5, que deu 1,2. Daí a gente tem que procurar a coluna igual a 0,6 e a linha no valor de 1,2. Aonde que cruzar é o valor do I2. Então tá aqui, ó. Coluna 0,6 com a linha 1,2 cruzou neste ponto aqui. O I2 para o ponto C é 0,458. Então está aqui o I2 para o ponto C. Mesma coisa, joga nessa forma, sempre lembrando de multiplicar por 2 para considerar as duas partes do aterro. Então fica 2 vezes 75 vezes 0,458. Daí o acréscimo de tensão vertical no ponto C foi de 68,7 kPa. Então, para esse ponto aqui, teve este acréscimo. Agora, o último aqui, o ponto D, ponto mais profundo. O que vai mudar é o valor de Z, Z igual a 7, faz a mesma coisa. Tem a razão B1 sobre Z, fica agora 3 sobre 7, esse valor é 0,42. Daí, B2 sobre Z fica 6 sobre 7, esse valor é 0,85. Então, lá na tabela, a gente precisa buscar a coluna com este valor e a linha com este valor para encontrar o I2 do ponto D. Daí, olha só, como deu a coluna 0,42, a gente não tem essa coluna com esse valorizado. Tem o valor de 0,4 e 0,6. Então, vamos ficar entre essas duas colunas. E para a linha, não tem o valor da linha de 0,85. Não tem o valor de 0,85. Tem o valor de 0,8 e 0,9. Então, a gente vai ficar entre essas duas linhas.
cruzou essas duas colunas com as duas linhas e ficou esses 4 valores aqui. Qual o valor que a gente pega? Pega o que fornece o maior valor do I2, que seria este daqui, ó. Então, o I2 para o ponto D vai ser de 0,432. Então, I2 para o ponto D é este valor. Faz a mesma coisa, joga nessa fórmula. Então, aqui fica 2 vezes 75 vezes 0,432. Resolvendo essa conta, tá aqui o acréscimo de tensão vertical no ponto D é de 64,8 kPa.